Bem-vinda, bem-vindo à unidade 3 do nosso curso de análise espacial de pontos, onde nós vamos tratar da centrografia e da estimativa de intensidade. Então vamos começar a trabalhar com os dados da semana 3. Inicialmente, nós vamos carregar os pacotes e os dados. Depois nós vamos trabalhar com centrografia e, por último, com análise estimativa de intensidade. Como eu falei antes, os dados estão disponíveis no pacote RSPET, e esse pacote nós temos que instalar, como nós já instalamos outros pacotes na unidade 2. O problema é que esse pacote, assim como o R Natural Earth, que nós usamos na unidade 2, não sei se vocês lembram, ele não estava disponível no repositório do R, no CRAN do R. Então nós temos que baixar ele, instalar, utilizando outra ferramenta. Nesse caso, o RSpec ele está no GitHub. Então, nós temos que usar pacotes como DevTools ou Remote para conseguir baixar esses dados que não estão no CRAN. Nós instalamos o DevTools na semana passada para baixar o pacote R Natural Earth, baixar e instalar, né? Então, se vocês já instalaram na semana passada e mantém o mesmo R, se não desinstalaram o R do seu computador e instalaram novamente, ele vai estar instalado. Então, vocês precisam só instalar aqui o RSpec mesmo. Então, retira aqui o comentário, seleciona todo o comando e roda. No meu caso aqui, né, eu já tenho ele instalado. Estando ele instalado, deixa ele comentado de novo. Tá? Esses pacotes de instalação, ou melhor, esses comandos de instalação, é bom a gente deixar sempre comentado no nosso código para não ter problemas caso a gente rode tudo automaticamente. Tá? Os pacotes, então, que vamos utilizar, que precisamos carregar aqui, são o SPATStat, que nós utilizamos na unidade 2. Então, lembrando, né, se tu instalou na unidade 2, está instalado no teu computador, mas nós precisamos sempre habilitar ele aqui, né, chamar o pacote em cada nova seção do R. O SF, Tidyverse, e o RSpec que nós acabamos de instalar. Então, como eu estava falando antes, primeiro vamos trabalhar com carregamento dos dados e conversões. Os dados, então, são city e crime, e vamos carregá-los aqui, então. Então, carregou aqui. Sempre vão verificando no console, né, como está o andamento dos seus códigos. Crimes rodou também, tudo certo. Vamos aqui primeiro plotar, então, esses dois dados aqui para nós termos já inicialmente uma visão geral de como eles são. Então aqui nós temos a área, né, em Houston, e todos esses pontos aqui em laranja são ocorrências de crime. Como eles estão no formato SPECT Vector, nós temos que transformar eles para padrão pontual, PPP. O problema é que eu não consigo trabalhar a conversão direta de SPECT Vector para PPP. Então preciso primeiro converter esse SPECT Vector para SF e depois para PPP. Então, como eu falei na unidade 2, esse pacote SF ele é muito importante. Então foi por isso que nós dedicamos tanto tempo a ele na unidade 2. Então vamos lá, convertendo aqui. Vamos verificar se converteu, né? Vamos retornar aqui as 6 primeiras linhas. Então nós temos aqui uma visão geral das colunas, dos atributos desse conjunto de dados. Vocês podem verificar com mais calma. Tá? Então aqui são os pontos, né? As coordenadas dos pontos. Tudo certo, então converteu para SF. E agora então vamos proceder a nossa conversão de SF para PPP. Então aqui vamos converter. Ó, veio uma mensagem de aviso aqui, né? Contém dados pontuais duplicados, contém pontos duplicados nos dados. E por que isso pode ter ocorrido? Não é um erro, né? De novo, em vermelho que é só um aviso. Ele está dizendo que tem duplicado porque, como é ocorrência, registro de eventos, né, de crime, então natural que possa ter ocorrido mais de um crime no mesmo local. Vamos verificar aqui a classe, né, desse crimes PPP para ver se deu tudo certo. Ó, é um objeto PPP. Vamos plotar ele aqui para ver se está tudo certo com ele. Tem uma visão geral inicial dele, né? E aqui nós temos então, ó, crimes PPP, só os crimes, no caso, só os pontos referentes aos crimes. Não temos aqui contorno da área urbana. Vamos verificar então se esse objeto criado possui marcas. Então vamos verificar aqui, ó. Nulo, não possui marcas.
Não, o que aconteceu aqui, apesar do objeto SF ter vários atributos, quando nós transformamos esse objeto em um objeto PPP, quando nós convertemos em PPP, nós só trouxemos as geometrias, não trouxemos os atributos. Tá? Então, poderíamos ter esse objeto crimes PPP com atributos, com certeza, mas aí nós teríamos que, depois da conversão, durante a conversão, adicionar, né, esses dados, especificar que nós queríamos alguns dos atributos que constam aqui no objeto SF. Então, como nós não fizemos isso, o nosso conjunto de dados, crimes PPP, não contém nenhuma marca, tá? Nenhum atributo. Bom, então nós convertemos aqui, né, os pontos, né, referente aos crimes. Nós temos que converter também agora o polígono da área urbana. Vamos converter aqui então primeiro o objeto SpectVector no objeto SF. E depois então convertendo esse objeto SF para um objeto OIN, Object Window. Ó, aparentemente deu tudo certo. Vamos verificar aqui a classe, né? Então nós criamos a cidade OIN, que é teoricamente da classe OIN. Vamos verificar aqui a classe OIN, ó, tudo certo no console. Vamos plotar aqui então a janela de observação criada. Pessoal, o que aconteceu aqui, ó? O título Crimes PPP, ele está fora da nossa janela de visualização. Por quê? Porque quando eu plotei a primeira vez, a primeira visualização, ela plotou uma janela nesse tamanho. Tá? Então o Crimes PPP está acima da janela que foi criada na primeira plotagem, que não era essa visualização, era aquela outra onde aparecia o polígono da cidade e mais os pontos em laranja. Então, se nós quisermos deixar assim, não tem problema, vou plotar aqui ou in vai ficar assim também. Mas se eu quiser que ele reenquadre, eu venho aqui e limpo a plotagem. Tá? E aí quando eu plotar novamente aqui, ele vai automaticamente reenquadrar de uma maneira melhor. Então, nós plotamos aqui e agora nós temos os pontos, PPP, e a cidade ou in, Object Window. Agora nós precisamos inserir essa janela de observação lá para o meu padrão pontual. Para fazer isso, eu uso a window, essa função, window. Vou atribuir então a cidade ou in, esse aqui, ao crimes PPP. Então, vou fazer aqui, rodei, e agora vou plotar o meu objeto crimes PPP, onde eu vou ter então tanto o polígono, ou a janela de observação, agora nesse caso, quanto os pontos. Finalizando a parte de obtenção de dados e conversões, no próximo vídeo vamos trabalhar com centrografia.